Pois é, meus amigos, como vocês puderam ver, Randy Orton vem cada vez mais melhorando a fase dele, não satisfeito aí com os acontecimentos mais recentes. O Randy Orton vem cada vez mais crescendo na WWE, né? Você vê aí que ele desde o Royal Rumble pra cá vem numa boa rivalidade lá que ele teve contra o Edge e várias boas promos e segmentos, e depois ali o que ele faz com o Edge na WrestleMania, mesmo sendo derrotado, toda aquela brutalidade, retornando, pedindo uma nova luta com o Edge, e depois a ótima luta que eles realizaram, agora utilizando o Christian no show seguinte como vítima. Especulam que talvez o próximo rival dele seja o Big Show, e aí muita gente levanta a pergunta, né? Então o Legend Killer voltou, né? Que no caso é o matador de lendas, assassino de lendas, ou a gente pode brincar e chamar ele de matador de legendas, né? Como diria o Roberto Figueiredo. Eu até hoje não entendo por que eles não traduzem Legend para lendas, né? Porque toda vez eles falam legendas. Eu não entendo por que eles fazem isso. Mas de qualquer maneira, o Randy Orton já teve esse personagem no passado. Ele pegava diversos adversários ali que já tinham uma certa carreira na WWE e poderiam ser chamados de lendas, mas assim, nem todos podem ser chamados de lendas, mas ok, vamos colocar que todo veterano ali, ele ia lá e resolvia enfrentar então, e aí ele não lutava com todos, porque todos ali seria difícil, boa parte deles ali já estava extremamente velho, então não teria condições de mais uma luta, mas pelo menos ele em alguns segmentos ia lá e passava por cima desses caras, né? Mandava ali o seu finalizador, pisava em cima deles, humilhava eles, né? Mostrando que ele queria acabar com todas as lendas da WWE. Agora, não sei se é o caso. É claro que tem semelhanças ali. Primeiro ele faz isso com o Edge, já fez com o Matt Hardy até pouco tempo atrás, e agora fazendo com o Christian. O próximo pode ser o Big Show. Todos esses caras aí também dá pra se enquadrar em lendas da WWE. Eu acho um pouco exagero colocar todos esses caras como lendas, mas dá pra dizer aí que talvez o Christian e o Matt Hardy sejam discutíveis, se dá pra entrar na prateleira lendas, né? Foram grandes nomes, com certeza. Mas apesar dessa semelhança, eu não acho que seja a volta do Legend Killer, e sim uma adaptação. Ele pega aquele costume que ele tinha como Legend Killer e começa a utilizar ali de você ir acumulando vítimas. Só que dessas vítimas não precisam necessariamente ser só esses caras assim mais antigos, né? Ele pode simplesmente fazer isso com qualquer outros nomes ali também. Até porque nem dá pra ele fazer isso com os caras antigos. Tipo, depois de um tempo, beleza, ele passa pelo Big Show, vai vir quem? O MVP? E beleza, e depois? Quais nomes antigos tem ali nos shows atualmente? Fica sem opção. Então eu acho que não acho que a volta do Legend Killer ele é essencialmente assim, mas ele vai ter algumas características daquele período. E é interessante no Randy Orton não só essa brutalidade dele, não só essa forma dele cruel de agir. Até pouco tempo atrás ele tinha feito outras coisas assim, como por exemplo aquela vez que ele focou no Jeff Hardy, vocês devem se lembrar disso, né? Mas essa crueldade dele, ela não vem só na forma como ele ataca os adversários, na forma como ele agride os adversários, mas acho que também tá muito nas promos, né, cara? Como ele consegue fazer a cabeça deles, como ele consegue mexer ali com a mentalidade dos adversários. Você vê quando ele perde na WrestleMania e ainda consegue sair por cima quando ele vai voltar a encarar o Edge, né? Falando, pô, eu perdi, fiquei 10 segundos no chão, mas 10 segundos não são 9 anos, né? Jogando lá na cara do Edge, tá vendo? Você ficou 9 anos, meu irmão. E ainda brincou quando ele vence o Edge agora, que agora pro Edge voltar vai ser em 2029, né? É esse o tempo que o Edge vai demorar pra voltar, porque foi 9 anos pra recuperar da outra vez. Então, é muito louco isso que ele faz, depois convencendo o Christian ali, porque sabia que ele conseguiria passar por cima do Christian. O próprio Matt Hardy daquela vez, a Beth Phoenix quando estava lá com ele também, as verdades que ele estava jogando na cara dela. Né, verdades que assim, não é nem que você concorda com ele, né? Tipo, porque a culpa é sua, você que faz ele vir aqui e se arriscar. Não é nem que você concorda, mas é que ele fala de uma maneira que é um ponto de vista. Ele não é mal por ser mal, ele não é ruim por ser ruim, sabe? Ele tem um ponto de vista dele, que é o ponto de vista errado, é o antagonista da história, mas ele tem um ponto de vista. Ele é simplesmente o carinha lá que vem com motivo bobo pra atacar o melhor amigo dele não, mas um dos grandes amigos dele, né? Então,
O Randy Orton, mais uma vez, tem que ser elogiado pelo trabalho que ele vem fazendo nesse ano. Vai ser um dos melhores anos dele até agora, né? Já são 6 meses aí que passaram, ele realmente vem muito bem desenvolvido. Ele mesmo falou na promo dele que ele provou ser o principal superstar da WWE sem precisar ter título. E realmente ele não tem título. Não tem americano, intercontinental, mundial, universal, tá sem nenhum título atualmente. E ele não precisa de título para provar isso. Mas não significa que ele não vá ganhar um título, né? Ele pode simplesmente falar, bom, eu não preciso de título, mas para não haver discussões, eu vou atrás de um título também. E aí entra o meu ponto que eu venho falando há muito tempo. Eu acho que ele é um grande candidato para ser um grande campeão mundial esse ano. Acho que funcionaria muito bem em algum momento ele vencer. E o Edge, que vai retornar aí em algum momento, né? Porque a lesão dele deve durar uns 3, 4 meses. Voltaria quando o Orton fosse o campeão. E aí eles voltariam a rivalizar e quem sabe o Edge ganharia dele e ganharia mais um mundial. Eu aprovaria muito uma história assim. Mas isso aí é com o tempo que a gente vai descobrir melhor.